Olá, boa tarde. É, Hoje eu vou conversar com um artista que eu adoro, que eu admiro já faz um tempo. E ele já mora há muitos anos em Nova York, então vai ser muito bom poder fazer essa live juntos. E o nome dele é Pedro, Pedro Silva Arte, é o arroba dele. E eu vou esperar ele entrar para a gente começar o nosso papo. Eu anotei as perguntas que vocês fizeram ao longo dessa semana, né? Que eu abri o box de perguntas e vou perguntar para ele ao longo da live. Mas quem quiser também fazer perguntas agora, enquanto a gente está ao vivo, vai mandando por aqui. Olá, olá. Ah, tô vendo que ele entrou. Então, agora, Pedro, é só você pedir para participar. Olá, olá. Já tô te vendo online. E aí, aqui no canto inferior, você vai ver que tem duas carinhas. Exatamente. Aqui. Pedro. Olá! Tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo. A Ana Lu entrou. Olá. Tô dando um oi aqui, recebendo. Ajeitar um pouquinho o ângulo. Vão falando pra gente se vocês estão enxergando bem, ouvindo bem, tanto eu quanto o Pedro. Tá, Corações. Então, acho que estão. Então, tá. que bom. Então, Pedro, primeiro, obrigado pelo convite. Tá ótimo, tá bom. Obrigado pelo convite, por você ter aceitado. Obrigado Super você, Júlia. feliz. É um prazer. E eu acho que a gente pode começar essa nossa conversa você contando um pouquinho da sua trajetória, que as pessoas perguntaram, querem saber como é que foi, como que você se descobriu artista, se a sua família te apoiou, como é que foi? Certo. Primeiramente, obrigado, Júlia, por me ter aqui. É um prazer dividir um pouco da minha história. E é uma longa jornada. Eu comecei bem cedo, desde criança eu já tive uma aptidão para o desenho. Eu acho que claro, eu acho que é nato, a gente nasce com isso, mas eu era uma criança muito tímida e tinha dificuldade de interagir na escola. Não sentia nenhuma conexão, muita conexão. Então, eu acho que o desenho era uma companhia para mim nessa fase, né? Minha mãe conta que quando eu tinha 8 meses para um ano, eu já na calçada sentava e desenhava círculos com um pedacinho de tijolo. E era um Uau, lugar, e é um lugar que eu me sentia confortável, né? Então eu sempre desenhei e tive muita paixão pelas artes visuais. O meu avô materno sempre nos proporcionou cultura com livros e música clássica, então eu sempre me senti muito confortável dentro desse ambiente. tá. Minha família me apoiou muito, mas eu comecei a minha carreira de pintura a óleo aos 12 anos. E, Uau. e, e foi desde lá, eu nunca mais parei. Como foi o óleo, Pedro? Você foi experimentando materiais e aí você chegou no óleo, alguém sugeriu? Eu já fazia aquarela, guache como criança, né? E a minha escola era uma escola construtivista, escola dinâmica, em Legal. Florianópolis.
Eu nasci no interior de São Paulo, Presidente Prudente, mudei para Florianópolis com 6 anos. E sempre estudei na Dinâmica, que era uma escola construtivista, então a gente tinha acesso à arte, né? Grande, assim, muitos laboratórios, teatro, música. E a pintura a óleo foi meus pais que trouxeram para mim, um dia para mim e para o meu irmão, Tá? tela e tinta a óleo. A gente tinha um ateliê em casa. E dali eu me apaixonei. Realmente, eu acho que a mistura de cores e as possibilidades que o óleo te dá. E outra coisa, você entrar dentro da história, porque na história da arte, a tinta a óleo tem muita bagagem, né? Então Tem um peso. você tem muita coisa para discutir ali. Mas, claro, minha carreira mudou muito, acho que por ter começado cedo, eu experimentei muitas técnicas e estilos diferentes. E É, quando você era menor, você acha que a sua família já te via como um artista? Ou isso ainda não era muito claro? eu Quando acho que já era bem seus pais claro. sugeriram óleo, como foi isso? Ah, sim, já. Eu sou fascinado por artes visuais. Então, assim, era impossível, assim, desde desenho animado, musicais, livros, pintura, era uma coisa assim constante. Eu amo, é o que eu mais amo fazer em museu, em festa, conversar com os amigos sobre isso, até demais às vezes, assim. Mas eu acho que é isso, é uma paixão, né? E a pintura a óleo começou, claro, no começo com foco muito decorativo, porque quem comprava minhas obras eram os amigos dos meus pais e minha família. E, E e já compravam mesmo? Vocês pensavam no valor e os amigos. Porque você eu era tinha criança, né? eu acho que vem de mim, é nato, eu tenho esse lado business, assim, negociante. Eu percebi, claro, assim, eu já estava por dentro do mercado de decoração assim, você tendo essa consciência, né, você vê o teu produto que é válido e coloca um valor. Claro, acho que a primeira obra que eu vendi foi por R$ 200, uma, uma Quando você era pequeno. com 12 anos. Tá. Aí, depois disso, eu fiz uma exposição no McDonald's, Uau! com 13 anos de idade, Lá em em Florianópolis. Florianópolis. Ai, que demais. O que é Conta sobre engraçado, que isso. hoje eu acho um máximo isso fazer parte da minha história. Um menino que nasceu nos anos 80. Mas você sabe que Total. quando eu morava em São Paulo, um pouco depois da faculdade, eu tinha vergonha disso. Eu não achava que era legal. Olha que Aham. loucura. E hoje eu vejo quanto foi forte para mim, faz parte da minha história, é legal, é do percurso. A gente não. Eu acho que a carreira do artista, não existe um template de perfeição. A perfeição é você estar em contato com você e com a sua realidade. Total. Ó, o Marcos escreveu demais. Mas conta então sobre essa Aí exposição no foi a exposição McDonald's. no McDonald's. E desde o começo, e claro assim que eu tive muito apoio, eu coloco muito amor no meu trabalho desde cedo. Então, independente de ser ou não ser do gosto da pessoa, eu acho que você enxerga um apreço ali, né? A pessoa colocou tempo e amor. Então, acho que eu senti muita rejeição já havia rejeição desde cedo, porque ser artista você lida com a rejeição naturalmente. Porém, tive muita aceitação. Rejeição ao seu trabalho ou à sua escolha de ser artista? Digo, a sua obra ou a sua escolha? Acho que é o meu a estilística, vamos dizer. Você não é uma rejeição óbvia. Você percebe às vezes que nem todo mundo ama tudo que você faz. Isso é Fato. natural. Então, assim, eu acho que lidar com isso desde cedo, para mim, foi um plus, porque você começa a não dar mais valor para isso uma hora. E isso é uma coisa que ajuda muito na carreira. Na hora que isso não faz cócega. Você tem gratidão por quem te admira e quem te apoia, o que eu acho muito importante, doar amor Sim. e continuar essa comunicação. Porém, se as pessoas que não não amam da mesma maneira, não te agregam nenhuma crítica construtiva, você leva assim facinho pro lado. Então, eu acho que começar cedo, para mim, foi bom aprender essa etapa.
Tá. Eu acho que o fato de ser gay também, numa sociedade no Brasil nos anos 90, também me ensinou a lidar um pouco com a rejeição, assim. E a cada dia mais a gente vai aprendendo mais. Eu acho que Nova York me ensinou muito a lidar com a Uhum, rejeição e ser feliz. Então uhum. eu construí essa carreira desde pequeno muito decorativa, muito fairy tale, porque você imagina, como uma criança que começa a pintar, acho que toda essa coisa mágica que tem na minha arte vem de ter sido uma criança que começou cedo, né? Então eu trago essa memória dentro do meu trabalho, uma memória infantil. Com certeza, eu acho muito importante a base clássica, no sentido de base clássica, eu digo de você saber a história da área que você quer percorrer. Legal você falar isso. Eu amo você saber o porquê o que as pessoas passaram, o que os pintores, no meu caso, passaram antes de mim e quais são os que eu me assimilo mais, os que eu me conecto mais. Tá. Mas Isso. voltando lá para a exposição do McDonald's, como foi? Foi sua estreia? Como foi? É, Foi a minha família, eu, meus irmãos e meus pais lá, meus amor. amigos. Meus amigos, minha família, durante uma noite, acho que minha avó estava aqui em Floripa. E aí nós fomos lá durante uma noite, acho que eu vendi uma obra, Tá. não lá na noite depois. Eram flores abstratas com bastante textura. Eu fazia na época, usava massa e semente, terra, pigmento natural. Tá. Talvez seja uma tendência que eu tive influência da minha escola, né? Que eles tinham esse. A dinâmica tem um quê de Waldorf. Eles não são Waldorf, mas é uma escola construtivista. Então, Tá. eu acho que eu tive muita influência disso. Tá. Isso com quantos anos, Pedro? Você lembra? 12 para 13. 12 para Aí 13. depois disso, claro, como eu vendi duas obras, a primeira obra eu tinha vendido antes da exposição. Você, um menino querendo ter seu dinheiro, eu já amava, eu ia pintar de qualquer forma, mas por que não ligar uma coisa com a outra, né? E as Sim. pessoas pedindo também. Então, E assim, aí te deu o clique, né? aí eu comecei a fazer pelo menos, eu acho que umas duas exposições por ano, como na casa das minhas tias, no interior de São Paulo. E com temas assim, de árvores, cachorros, coisas que me traziam uma paz, né? Uhum. E depois as madames começaram a chegar. As madames me ajudaram muito eu como aceitação como gay. Porque eu sempre, o que aconteceu? Eu era uma criança que queria decorar, queria flor, queria moda, queria o feminino na minha vida, que eu gostava. Musicais, dança, Uhum. cantar. E existiu uma rejeição contra isso das pessoas. Claro, até minha família. Ninguém queria me ver sendo. Eles não achavam. Queriam aceitar, mas a sociedade, a gente sabe que na época não era tão acostumada com essa coisa do menino querer ser feminino e da menina querer ser masculina. Então, Mas até hoje, né, Pedro? Até hoje é um processo, é, né? às vezes eu vejo assim, tipo assim, é, os gays, mesmo os gays aqui falando assim, ai não, muito feminino. Nunca eu falo, gente, mas já não passou de. Bom, o que aconteceu? As madames me trouxeram muita força para isso. O que você As acha? Madames é uma série, gente, que o Pedro tem para contextualizar, né? Sim, Para as pessoas que não conhecem o seu trabalho, As Madames é uma série super expressiva, né? Do trabalho do Pedro. Eu acho incrível. E é uma coisa que você faz até hoje, né? Você não parou. Então, As Madames, a primeira série foi em 2005. E elas continuam até hoje, já mudaram já vieram de várias formas. São mulheres, que, às vezes não mulheres, tem algumas delas que podem ser transgenders. Então, assim, são almas femininas Tá? que incorporam natureza, moda, decoração, animais e uma personalidade forte. E as madames têm um humor muito grande, porque são essas mulheres poderosíssimas, numa pose, com toda a indumentária e todos os animais normalmente ser apaixonados por elas, né, ali em volta. E
as madames, da mesma forma que elas fazem muito sucesso, tem Hum, muita gente que fala, ai, não, as madames ai, não sei, eu não gosto. Então é muito engraçado, porque as madames também têm muita rejeição. Como tá, tudo que é muito forte, muito expressivo, existem os dois lados, né? sim. Porém, eu E acho você que faz muito comissionado, né? As madames te pedem hoje em muito dia para mais. fazer. É. Hoje em dia eu acho que elas acabam sendo mais porque não são as minhas séries atuais, mesmo porque não faz tão parte da minha realidade mais, né? Que elas sempre foram inspiradas essas mulheres fortes ao meu redor que me apoiaram na minha arte e na minha sexualidade, né? Então eu Maravilhoso. trouxe isso de volta. Mas, voltando para o Spell Art, eu acho legal eu quero passar o que aconteceu. Toda essa minha carreira, vamos dizer, familiar, amigos, uma sociedade onde eu nasci, que me recebeu muito bem como artista, foi feita em volta de uma arte decorativa, de certa maneira. Com Tá. certeza, por eu ser muito intenso dentro do meu trabalho, eu estou colocando uma descrição política social ali, falando da minha sexualidade, falando do meu status social, da família que eu nasci. Estão ali, sim, porém não propositalmente, com o sentido decorativo em primeira para, em primeira Não mão. é o seu mote, né? Até certo tempo. Quando eu me mudei para Nova York para estudar inglês, porque eu me sentia muito inseguro que meu inglês não era bom, eu com 29, 28, 29 anos em São Paulo, bem sucedido já, vivendo do meu trabalho, vendendo estampas, eu desenhava sapato para Chutes e para Arezzo, fazia visual merchandising. Então, assim, gente, como que meu inglês ainda não é bom? Vim para Nova York para estudar inglês e me apaixonei. Me encontrei no sentido de turma de amigos, no sentido de rotina na cidade e do acesso à arte. Porém, o que aconteceu? Foi um break. Primeiro que quando eu vim estudar inglês, eu coloquei a meta, eu não vou ser o Pedro artista durante esse ano. Eu vou tirar o foco da arte e vou focar no estudo e também dei uma renovada na minha saúde, assim, no sentido de festa, de bebida. Então foi uma mudança quando eu mudei para cá. Tá. Mas o que eu Você quero chegou, Pedro, desculpa te interromper, você já chegou a fazer uma pausa na sua produção mesmo? eu Tipo, Eu faço. Não são muito. Não é longa. Não consigo fazer pausas muito longas. Mas eu tento. Normalmente com intuito de estudo. tá. Ou Quanto tempo, assim? de saúde também. Eu gosto de fazer. Quanto tempo no máximo você já tirou? Acho que sem pintar e sem desenhar. Ah, desenhar eu desenho. Impossível, né? Não adianta. Dançar e fazer alongamento, performance em casa, eu faço também. Que eu amo. Que não é meu business, mas isso me inspira, me traz consciência corporal para eu me É expressar uma na cara. prática que te leva a, né? Isso é super É, bacana. o ritual, né? Eu já parei, acho que uns 2 meses sem pintar. Acho Tá. que talvez uns 3. Mas aí nessa fase que eu tava. Exatamente, por exemplo, eu fiquei 3 meses, os primeiros 3 meses, só estudando inglês, das 9 da manhã até as 3:30 da tarde. Morava num dorme na faculdade. Mas depois já voltei a pintar e tal. O que aconteceu? Toda essa parte de estudo em Nova York, sempre produzi, fiz curso de pintura na New York Art Students League. Só que quando nós entramos nessa crise no Brasil, econômica, isso vamos dizer 2 anos e meio atrás, eu recebi a minha carteira de trabalho aqui nos Estados Unidos. Tá. E eu tava assim, um pouco também, eu tava um pouco desmotivado na arte, no sentido assim, ai, sabe, essa vida difícil, enfrentando vários problemas. Tipo, não tava com ânimo, mudando de muita casa para casa, muito ateliê para outro ateliê, não tava com ânimo de produção. Tá. E falei, arregacei as mangas, falei, vou viver uma coisa que eu nunca vivi, vou trabalhar de garçom, de hostess, de tudo que todo mundo que vive essa experiência em Nova York faz, e mesmo porque eu precisava, senão eu ia ter que voltar para o Brasil, arregacei as mangas e fui. Ah, Diminuiu eu. perguntaram aqui, Pedro, qual foi a sua formação e se você teve uma formação no Brasil. Ele teve. A minha formação foi eu estudei, comecei arquitetura e terminei em moda. E aí, quando eu saí da faculdade de moda e fui trabalhar na Schutz e na Arezzo, porém,
mesmo na faculdade, eu já tinha o meu ateliê de pintura paralelo. E eu amei a faculdade, é onde eu conheci meus amigos da minha turma. Eu amo moda, amo arquitetura. Porém, o meu foco no ateliê era a minha prioridade, mesmo na Tá. faculdade. Começou na arquitetura e depois você acabou terminando moda. Em É moda, isso? é. E aí, Tá. quando eu vim para Nova York, eu entrei num curso de pintura extrema, clássica, na New York Art Students League, com uma base de retrato, portrait e desenho de observação. Tá. Perguntaram se você acha que a sua formação te ajudou a ter uma visão mais ampla do seu trabalho. Eu preciso ser muito honesto com isso. Eu tenho um perfil autodidata muito grande. Tanto em quando eu vou ler um livro, em quando eu vou pesquisar sobre uma técnica nova e quando eu vou fazer um esporte novo. Eu tenho esse perfil autodidata, meu. Eu preciso ser honesto que eu não acho que as minhas Claro. faculdades ajudaram. Não, Não. não. Elas me ajudaram com os meus amigos, com a minha turma. Infelizmente, eu achei, já achava a educação no meio de arte fraca. Fiz uma residência com o Charles Watson no parque, na casa dele. Fiquei 40 dias, foi muito boa. Eu também Muito, gosto muito do Charles. muito boa, gostei. Acho que na pintura, a força de vontade, pesquisa, ir atrás, museu, ver arte de perto, conhecer processo de artista, é o mais importante. Aprender técnicas novas, mas isso você pode pegar cursos esporádicos. Porém, eu quero voltar a estudar, vou Tá. aplicar no que vem aqui, vamos ver, não sei onde vai ser, se vai ser no IU. Não sei em que área, com certeza de pintura ou alguma coisa de performance, não sei. Quero voltar a estudar e com certeza percebo que a educação aqui ele tem um investimento maior, uma qualidade maior. Tá. Então, você não acha, por exemplo, porque muita gente fez perguntas nesse sentido, tipo, quero me tornar artista, mas não tenho formação. Então, tipo, o seu conselho seria segue o seu caminho e direciona seus estudos, independente de ter uma formação. Claro, aqui no caso, se você com certeza uma formação maravilhosa, é maravilhoso e eu busco isso, eu apoio isso. No meu caso, eu não me senti satisfeito com Tá, as que eu tive. tá. Eu acho que foi no caso de pintura e de arte, eu acho que consistência e foco, É, porque você fazer um pouquinho sempre, entendeu? É não parar. E outra, porque o que a gente quer na arte? Você quer alguma coisa que agregue, que agregue para a história da arte, que agregue para o que existe já, né? Não uma repetição. A faculdade, às vezes, ela te ensina o que já existe. E você vai encontrar esse novo dentro de você, porque todos nós somos únicos e diferentes. Então, o fato de você entrar em contato com você mesmo, nesse íntimo, e você ter consciência disso, eu acho que é aí que a gente que a gente soma algo para a arte, né? a Mario Chusca escreveu, sim, a prática e a pesquisa são essenciais. Aí a Dir Sedão escreveu artista maravilhoso. Ai, minha avó linda. Nossa avó, que É, massa. que foi uma super incentivadora, sempre muito culta e curiosa, eu acho. Esse fato, assim, aponta, pega o livro para a criança e mostra, olha, isso é por causa disso. Eu acho que uma criação de raciocínio também é muito importante. No caso, eu acho que a escola construtivista me trouxe isso. Essa coisa da curiosidade, de você Uhum. criar a sua forma de pesquisa. Porém, acho que estudar tem que ser algo eterno, sempre, né? Concordo, concordo. E se você encontrar escolas que você se sinta confortável e que esteja somando, sempre bom. Porém, essa coisa de eu começar a trabalhar e de mudar a minha vida, eu parar de depender do mercado de arte, de vender as minhas pinturas para sobreviver e começar a trabalhar numa vida bem mais difícil, menos confortável, me deu uma liberdade dentro da minha arte. Eu acho que é isso que é o Spell Eu acho Art e o que eu trouxe. incrível.
é aonde eu me sinto no começo da minha carreira agora. Porque foi Ó, aonde eu tirei essa dependência que eu tinha do mercado de arte, que era o mercado decorativo, para criar a minha própria linguagem. E veio o I eu Love queria te Myself. perguntar uma coisa. Antes, quando você tinha essa dependência, como era para você? Te gerava ansiedade? Te gerava angústia? Como era você depender do seu trabalho como artista para sobreviver? Você achava que você acabava direcionando muito o seu trabalho, mudando um pouco para vender Eu mais? amo. Eu acho que é assim, o artista tem uma personalidade forte, né? Todos nós. Então, Senão assim, não seria artista. não é que assim eu não respeitava. Eu respeito até hoje. E outra, eu tô falando dessa fase que eu tive que trabalhar fora, mas já voltei para minha vida de artista. Foi só uma experiência. Não que eu queira trabalhar em outras coisas. Eu não, foi uma experiência que bem difícil. Uhum. Mas eu sempre é como se fosse uma balança. Eu acho que na vida o equilíbrio, tanto do masculino com o feminino, da natureza com o sintético, do exercício com a festa, em todos os sentidos, o equilíbrio. E a arte é isso, uma arte equilibrada e uma comissão, uma encomenda também é isso, é uma comunicação entre o artista e o cliente. Com certeza eu coloco a minha personalidade, a minha opinião, com amor e converso com o cliente sobre isso. Uhum. Porém, é uma comunicação. Se tem uma. Ah, eu amo tanto poder viver da minha arte, que eu acho que a encomenda, ela, claro, não é uma criação de um conceito puro nosso, mas já é maravilhoso o fato de poder sobreviver, ganhar dinheiro disso, né? Uhum. Mas normalmente as encomendas são baseadas em algo que eu já fiz. Então a pessoa ela vê algo que já foi criado e escolhe em cima disso. Eu tenho facilidade com encomenda, eu gosto. Tá. Então também não é que antes é que realmente foi uma experiência que mudou, né? Mudou a sua relação com o seu É. trabalho. Eu não. O spell art, o I Love Myself, veio numa hora assim. Eu estava trabalhando, eu já me sustentava do restaurante, me sustentava dos eventos. Eu não ia investir em folha de ouro e em tinta a óleo, porque na época não dava. Então eu comecei no wallpaper, no nanquim, e eu acho que até hoje é um dos meus trabalhos mais fortes. O I Love Myself, o fato de você. Porque muita gente leva para um lado. Primeiro, que eu estava numa fase muito difícil, eu precisava do I Love Myself. Eu não sei se eu ia ter conseguido superar Nova York sem isso. Eu teria voltado um menino que nasceu num conforto, num certo conforto, não uma família rica, mas tinha um conforto. Passar por tudo isso, muita gente volta. A maioria das pessoas A maioria. Eu conheço nunca. vários amigos que tentaram e acabaram voltando. A Ateliê da Árvore escreveu: "Tô passando por isso. Parei de vender para reconstruir minha trajetória." E pode ser importante mesmo repensar, né? É, com certeza a gente não faz pelo dinheiro, né? A gente faz pela reconhecimento e porque assim o tanto que a arte melhora a nossa vida, tanto que o que ela inspira, o que ela faz a gente enxergar, o que a gente vê o que a sociedade evolui usando a arte como um portal de entendimento, né? É um espelho que a gente enxerga quais são os nossos costumes e ali se renova. E tem Mas artistas que fazem por dinheiro também, e tudo bem também, né? não, eu faço também por dinheiro, mas eu acho que não é. Eu, pelo menos, a gente não começa pelo dinheiro, né? E não é o que te move, né? Não é o que move. É claro que é importante. Tá. Aí o que Então, gente, o aconteceu? Pedro falou do começo da trajetória dele, infância, primeira exposição, como ele começou a vender, e agora ele tá passando pelas séries. Então, ele tá falando da Spell Art, que é uma série incrível dele. Então Só para contextualizar. A Spell Art veio. Primeiro pelo I Love Myself, que eu nunca imaginava o quão forte ia ser. Eu falei, então eu tô precisando disso. Agora eu tenho que me amar. Eu não vou ficar dando trela para coisa pequena, eu tenho que focar. E o I Love Myself, uma das coisas mais fortes, pelo fato do Mai estar no centro, separado,
que eu acho que é aí que está a arte, a construção do design da palavra, né? Esse mai mostra que você é construído das suas coisas. Você, Júlia, é construída dos seus gatos, da sua família, das suas plantas, da sua decoração, do seu conhecimento. Então, I love myself não quer dizer que você vai para um ponto de egoísmo, de que você não vai prestar atenção em nada. Você simplesmente está dando valor para as suas coisas. Você está cuidando do que é seu e tendo gratidão pelo que é seu. E isso foi muito saudável na minha vida. Primeiro, porque você peneira. Quando você vai dar valor porque que te faz realmente bem, existe uma peneira, o que foi muito saudável para mim. Segundo, que ser artista é você amar o seu ponto de vista, você ter prazer em expressar o seu ponto de vista. Então, O seu olhar sobre o mundo, né? E eu ter conseguido trazer isso para a história da arte foi uma coisa que me traz uma paz muito boa. Mesmo que eu acho a estética do I Love Myself como decoração linda, eu gosto, eu acho Eu pop, também. simples. Isso, tudo bem, eles são pintados ou com nanquim ou com tinta a óleo. A técnica por trás é de alguém que tem uma história na pintura. Porém, não é o princípio, a ideia primordial, né? Que é a de trazer energia. E aí, depois do I Love Myself, veio What Do You Give Value, Drink Water. E aí eu comecei a usar disso, né? Eu falei, gente, dá tão certo. Sim, a gente tem. E aí foi. E começou a vir o Spell Art. E aí veio o autorretrato, o Spell Portrait. O Spell Portrait, eu fiz um autorretrato, mas escrito, contando de experiências de parte do meu corpo que me marcaram. Então, por exemplo, eu tenho uma coisa que me irrita muito a vida inteira, que acham que eu tenho plástica no nariz. Só que eu não tenho plástica no nariz. E eu odeio isso. E aí as pessoas, meu primo vai... Mas aí, em Nova York, eu Não, sempre de teve isso. pequeno, meu primo, Guilherme, brinca comigo. Aí, sei lá, aí lá no Spell Portrait, tá lá. Everyone says that... E aí, por exemplo, eu fiquei com muitos ciúmes dos olhos verdes do meu irmão quando ele nasceu. Aí coloquei lá na parte do óleo, When My Brother... E assim vai. E tem outras experiências mais íntimas dentro do quadro. Mas isso, o fato de você colocar no papel, e mais do que colocar no papel, colocar numa tela que toma tempo e trabalho para você delinear todas essas letras, torna essa comunicação muito real. E quando você vê aquilo ali, ou uma coisa que era muito grande se torna muito pequena, ou às vezes uma coisa que era muito pequena, você começa a dar muito valor. Porque E você já você está colocando transmuta, ali. né? E aí No veio momento do fazer. No momento que você está fazendo no processo, você já está transmutando aquela questão, né? É. Não, e na hora que você vê que está numa telona na parede, você fala, ixi, agora não tem mais jeito, já tá lá. E ainda quando tá lindo, super bem feito, com as pinceladas, com muito amor, mesmo que seja uma coisa que às vezes você ia querer esconder ou não ia querer dar valor, tá lá já. E aí isso foi o começo do Spell Art. Aí depois eu comecei a caminhar para o ritual. Falei, bom, se eu estou fazendo Spell Art, se eu estou colocando essa energia lá, antes de eu pintar, eu preciso me preparar. As ferramentas que eu vou usar precisam ser todas conscientes. O pincel, aí foi quando eu comecei a fazer o pincel com o cabelo das minhas amigas ou de animais que têm Uau. amor. Porque eu falei, como é que eu vou fazer um spell? Como que eu vou colocar essa energia com um pincel que veio da China, que eles torturaram o animal para fazer? Aí comecei a fazer os pincéis com o cabelo das minhas amigas, que são pessoas que dão o amor pro cabelo. Que elas, então, aí, por exemplo, como que eu vou começar a fazer a pintura do spell se eu não me centralizei? Então, comecei a fazer a meditação antes. Então, o spell art, não só o fato de ser o soletrar, porque em inglês, né, spell ou é soletrar ou mágica ou feitiço. Então, é uma combinação dos dois. É o fato de eu soletrar, usar a palavra e as letras como tema da pintura e também usar como um ritual de mágica para que eu me direcione para um ideal que eu quero, que eu acredito. Ó, a Roberta, não, Roberto Melo Magrica tá perguntando: qual será a sua próxima exposição no Brasil? Quero ir.
Ah, nós não sabemos ainda. Não sei, mas com certeza eu vou ter em algum tempo, talvez ano que vem. Não sei qual vai ser o tema, A Bia porém. está falando, não vejo a hora da sua exposição aqui no Brasil. Ah, Ah, e aí a Angélica obrigado. Silva falou, gente, fala sério, Ai, você minha. não é o máximo. Uau, quantos Ai, mãe. Te elogios. amo. Em 2021, com certeza, vai ter uma exposição do Pedro no Brasil, né? Acho que Vai, dá para falar. tá. Tá. Então, você estava falando do processo da Spell Art, aí você falou da meditação. Eu acho legal, Pedro, você compartilhar essas suas descobertas, que foi quase tipo um portal no seu processo, a meditação, né? É. É impressionante, gente, porque pensa o tanto que a gente fica, a nossa cabeça fica, né? Eu acho que a pintura sempre foi um processo meditativo para mim, não, eu não tinha essa consciência. É, vamos ver. Eu acho que, por exemplo, uma repetição de pinceladas dentro de uma tela longa, né, uma tela grande, você é uma forma de meditação. Porém, a meditação é o foco na respiração, e eu gosto de fazer com um mantra. Então, o mantra é quando você canta, você sente a vibração central aqui no seu corpo e você equilibra o seu corpo, né? E eu faço uma meditação longa, normalmente 1 hora por dia. Eu escolho um mantra que eu goste, dependendo do dia, ou com foco para arte, intelecto, ou com foco Uhum. para consciência corporal, ou um mantra de abundância. E eu tento fazer depois do meu exercício, depois que eu faço a minha corrida, 1 hora de meditação. E nada mais é de você dar tempo para o seu cérebro assimilar informações. Um ponto que eu percebi muito forte na meditação é que você começa a se desapegar do passado. A meditação ela traz um foco muito grande para o presente e futuro. É engraçado isso, porque quando você está meditando, as coisas que vêm do passado, elas acabam saindo rápido. E depois da meia hora, 40 minutos, é uma meditação longa que eu faço, mas faz muita diferença. As suas metas começam a ficar bem claras. Claro, a simetria no corpo, mesmo nós não somos totalmente simétricos, mas de certa forma somos. Temos 2 olhos, a maioria, né, das pessoas. Então, essa coisa de você centrar, respirar e sentir o seu corpo, o equilíbrio e deixar os pensamentos passar, a, 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 clari, a claridade dos pensamentos é muito maior e a consciência da situação, acho que fica mais real. É uma limpeza mental, né? Para mim também foi um divisor de águas na minha vida. Eu sinto que é uma limpeza, uma higiene mental, assim. É. E isso veio naquela época que você fez a pausa, que você adquiriu novos hábitos, ou isso foi uma coisa mais recente? Então, isso foi um pouco antes do I Love Myself, quando eu criei o Counting. O Counting Painting já era uma meditação. Primeiro, eu não estava com cabeça de criar temas na época que eu estava trabalhando no restaurante. A minha rotina era o tempo muito contado. Então eu comecei a fazer o counting. Eu falei, como que eu vou descrever essa vida que eu tenho, corrida em Nova York, só roupa preta direto, troca a mesma roupa todo dia, atende cliente, uma correria. Nunca me imaginei numa situação. Quando você é um garçom, você não tem personalidade, você não tem que expressar muito a sua personalidade. Então, acho que o counting descreveu muito isso. E o que nada mais é do que eu conto a minha respiração. Então, Ah, cada pincelada é uma respiração. Isso é uma meditação já. Depois do counting, veio I Love Myself. Então, Counting I Love Myself foi dentro da mesma série. E tá. era uma forma de meditação. Porém, a meditação que eu mais faço, que é o Lakshmi, Saravati, que são duas deusas hindus, que eu faço 1 hora por dia, eu comecei no começo desse ano, religiosamente, que eu gosto muito. E você tem essa disciplina, né? Isso é super importante. Acho que disciplina é importantíssima.
Não tem, assim, eu acho. Claro que tem um dia ou outro que sair da rotina é importante para o artista, com certeza. Você se aceitar, mas num geral, né? Uma rotina. Eu gosto de fazer exercício de manhã, uma meditação, aí gosto bastante de fazer faxina também e arrumação. Então gosto de começar o ateliê lá depois do almoço, assim, com todas essas tarefas prontas. Muitos elogios aqui. Minha sala fica maravilhosa com seus quadros. Ele é o máximo. A Bia Ricci Silva escreveu. Ah, Ah, quanto que carinho. bom, eu te amo. Oh. Então, eu acho que faz muita diferença na minha arte também. Eu tento passar esse amor que eu recebo. Claro que existe as, eu acho que a arte também é um lugar que a gente coloca as nossas angústias e nossos medos. Porém, eu tento sobrepor com o amor, que também é forte. Eu achei muito bonito isso que você compartilhou, lembra? Quando a gente conversou antes da live, que você falou que o que te move, com certeza, é o amor, né? É, eu acho que quando você faz com amor, dá para ver a diferença. Em tudo. Andar na rua com amor, pisar no chão com amor. Você respira o ar que entra. Porque o amor é você doar o seu máximo, você prestar atenção, fazer por inteiro, né? Uhum. Tanto que o símbolo é o coração, que é o nosso órgão que mantém a pulsação do corpo. Então, assim, fazer por inteiro. Eu acho É, que aí não tem erro, né? você falou uma coisa que eu achei linda, né? Que eu até escrevi, né? Incorporar a sua consciência dentro do seu processo de criação, né? É isso também. E É. é também essa consciência amorosa. Teve uma pergunta aqui da Ana Paula Dicola. Hum. Fale da sua exposição na Melissa em Nova York. Achei demais você desenhando as pessoas. Quer Esse falar foi para um mim? projeto legal, é. A exposição na Melissa foi um spell art pop-up. Eu pintei nos sapatos uma mensagem que o spell que a pessoa criou. Então a gente entregava um cartãozinho, a pessoa escrevia as palavras que traziam força para ela e eu transferia isso para o sapato. E também o wallpaper, que é o retrato que eu faço, um live painting bem rápido. E foi um sucesso. Tinham filas de wallpaper para eu fazer os retratos. Uau. Os sapatos também foram maravilhosos, assim, a felicidade, principalmente do grupo adolescente, as meninas querendo colocar as palavras no T, assim, foi super divertido. Um contato com um público que eu não tinha tido nos últimos anos. E provavelmente a gente vai fazer mais algum nos próximos meses, algum evento tipo esse. Mas foi muito bom. Tá. Perguntaram uma questão mais técnica, se você usa o Nankin também como forma de rascunho ou se você usa iPad. Eu uso os dois. Os É, dois. o Nankin é porque assim, quando eu tô no metrô, na rua, em festa, eu uso o celular, né, para desenhar. Jura? É, muito. Tipo aquele brushzinho do celular É mesmo. o Illustrator do Photoshop, Adobe, é um aplicativo do Adobe. É claro que o objeto físico, né, tem uma energia diferente. Porque eu levava o meu notebook numa bolsa com um nanquim. Tá. Mas aí espirrava no meio da festa, e às vezes, não sempre. Então hoje o celular tem sido muito útil. E o nanquim. Nanquim quase todo dia eu faço alguma coisa com o nanquim. É prático. Eu acho que retrata o traço bem limpo e você consegue quase pôr o teu sentimento ali, porque é tão sensível o preto no papel que ele capta bem o momento. Uhum.
Olha que bonito que falaram. Ele ama o próximo. Eu E amo o próximo, a maioria dos que eu tenho na minha volta, né? Não é que eu amo todo mundo à torta direita. o Roger do Nascimento Silva falou: venha logo para o Brasil. Concordo. Ai, meu pai. Hum. Eu vou, pai, pode deixar, logo, logo. Pedro, e outra pergunta que surgiu, e daí eu acho que também você pode falar como um artista que já tem mais tempo de carreira, para artistas que estão começando e estão sofrendo com essa questão de ainda não ter uma galeria. O que você pode falar da sua experiência e também falar para artistas que estão no começo, que estão com essa inquietação, enfim, com esse desafio. Eu acho que é complicado, assim, no meu caso, eu tive poucas experiências com galeria, quase nenhuma. Não sou o maior fã dessa relação. Tá? Não me sinto confortável. Quero, acho importante, enxergo isso acontecendo na minha carreira, com uma galeria que eu confie e que eu admire, principalmente. Ela não apareceu ainda, porém, eu acho que esse medo que o artista acaba criando da galeria vai travar o processo criativo. O que tem que ser, principalmente nos O primeiros medo 10, de não entrar na galeria ou da galeria de influenciar no processo? satisfazer em geral. De satisfazer o gosto do galerista, de satisfazer o Ah, mercado da galeria. Primeira coisa, o que eu percebo dentro da minha carreira. Nos meus primeiros 10 anos, existia uma diversidade de identidades dentro do meu trabalho imensa, o que eu me culpava um pouco. Porque eu falava, eu preciso ter alguma coisa que marque o meu nome. Eu não posso ser tão diverse. Eu não posso fazer tudo isso. Eu não posso. Tipo, isso não parece que é do mesmo artista. E eu acho que a galeria. sei. A preocupação com a linguagem autoral, né? Que eu É, vejo muito em artistas mais novos mesmo. e eu acho que essa preocupação não deveria ser uma preocupação. O galerista quer isso, porque para qualquer pessoa vender um produto é fácil você ter algo muito reconhecível, né? É muito Sim, ajuda. Só que eu acho que isso naturalmente vai acontecer se você ficar 20, 25, 30 anos, isso vai acontecer. eu Então também acho. eu não Construção de linguagem, né? Dizem que demora 10 anos. Uhum. ou mais. Então acho que não é, Mais. eu acho que você tentar fazer o melhor um pouquinho todo dia, estudar, ver, ter boas referências, se preocupar, no caso da pintura, com acabamento, com a técnica, entender do produto, do material que você usa. E mais do que tudo, entender de quem você é para conseguir comunicar uma mensagem, eu acho que é o mais importante do que ficar neurótico com o comércio. Eu não sou fã. E eu acho que outra coisa, além disso, o fato de um cliente poder ir no seu ateliê, experienciar o momento, sabe, assim, ver o processo de perto, conversar com o artista, eu acho que é um pouco mais mágico, né? Eu acho que tem uma confusão que eu vejo muito no acompanhamento, até é legal eu falar para quem é do seu Instagram e não me conhece, né? Eu faço curadoria, mas eu também dou acompanhamento para artistas individual e em grupo, que eu vejo que tem uma confusão, que o artista acha que enquanto ele não tiver uma galeria, ele não vai conseguir vender muito, ou ele não vai conseguir vender por um preço X, ou ele não vai conseguir vender tantas obras por mês. E eu acho que isso é uma confusão, porque você pode sim direcionar o seu processo sem ter a galeria. Claro, Claro que o trabalho de uma galeria bem feita é muito bacana, né? é, facilita. Facilita você não ter que ficar, porque precificar também não é uma coisa tão simples, ter Uhum. que lidar direto com o cliente, às vezes o cliente não quer pagar aquele preço e é você que está na linha de frente. Mas eu acho que até você não encontrar a sua galeria, não deveria ser uma espera em sofrimento, em luto, né? E Não. espera de uma validação. Eu já tive muita insegurança com isso, graças a Deus venci. Claro, ainda tenho como meta e sei que eu vou estar numa galeria que eu me Tenho comunico, certeza.
Só que é o primeiro que eu sei que é uma coisa que toma tempo, não tenho pressa, sei aonde eu vou chegar, tenho amor a cada passo, cada dificuldade, cada momento difícil. Eu acho que a gente conseguir enxergar prazer nisso Uhum. te traz muita força, né, para continuar indo. Porém, a gente tem que pensar que o maravilhoso do mundo da arte é a diversidade de opções. Você pode criar qualquer coisa nova, dependendo de que você acredite naquilo, que aquilo seja real para você. Você cria. Você pode ter a sua própria galeria. Você pode. Hoje em dia, o Instagram. Quem imaginaria que a gente ia ter Instagram 20 anos atrás? É uma ferramenta de vendas poderosíssima, né? Então as coisas estão mudando a cada dia. Eu acho que o artista, com consciência do que ele quer passar, em cima disso, ele cria o que ele quiser. Mas você chegou a ter esse momento que você achava que enquanto você não tivesse a validação de uma galeria, você não era um artista de uma Eu determinada já galeria, tive, de já uma escutei. determinado patamar? Eu vou ser bem honesto aqui, da mesma Por forma que eu fui favor. honesto que eu vejo que as faculdades que eu fiz, infelizmente, não me agregaram tanto. Eu vou ser honesto. Eu tive esse medo, tive esse pensamento, e hoje eu olho para trás e falo, gente, como isso era pequeno, que coisa minúscula, vivendo hoje aqui em Nova York, vendo as milhares de histórias diferentes de artistas maravilhosos que tiveram. Existiram 1000 tipos diferentes. Nenhum é desmerecido pelo outro, porque por causa do seu percurso. Então, acho que isso é um pensamento muito pequeno perto do que é uma obra de arte boa. E outra coisa, já sabemos disso, que é um clichê, porém, mais uma vez, toma tempo. A arte, às vezes, a melhor arte, a arte mais maravilhosa que está aqui, não vai ser reconhecida por ninguém nos próximos 10 anos. E dali 10 anos, as pessoas vão olhar para aquilo e vão falar, gente, isso. Então, assim, o artista tem que acreditar. Você tem que saber. Por isso a meditação também, ela te faz saber, ela te faz enxergar o que, por exemplo, eu sei as pessoas amam, ai, Pedro, mas as madames são maravilhosas, é um trabalho que você faz. Mas, por exemplo, eu tenho consciência, eu tenho certeza que o I Love Myself, quando daqui 10 anos a gente vai olhar para trás, é uma mudança, é uma coisa que veio na internet, no Instagram, tem tudo a ver, né? Ela comunica essa coisa ela plus para a vida do artista, ela realmente faz uma diferença. E é simplesmente um escrito preto e branco de nanquim no papel. Uhum, uhum. Mas eu Eu sei acho que essa. para amarrar então esse tema, né, para quem perguntou, eu acho que o Pedro nunca deixou de vender por não ter galeria. Mas isso não quer dizer que ele não almeje com calma ter uma, né? Resumindo assim, esse assunto das vendas e É, galeria. eu amaria ter uma galeria, eu não sei ainda, eu tô refletindo sobre isso. São poucas galerias que eu admiro, bem poucas. E olha que eu vou em galeria aqui em Nova York pelo menos umas 2, 3 vezes por semana. Uhum. Poucas. Eu amaria, gosto muito de ter a minha própria galeria também. Mas é porque eu gosto de business também. Eu gosto de comércio. De, Você sempre gostou de vender por conta própria, né? gosto. Eu gosto de conversar com o cliente. Eu gosto de entender. Gosto também acho que até pelo fato de eu ter feito arquitetura, né? Ah, sim. Do espaço físico da galeria eu gosto também. De receber. Gosto muito de receber, de ser anfitrião. Tá. Perguntaram a sua relação com a fotografia. Como que foi? Como que você incorporou no seu trabalho? É uma boa pergunta. Ah, começou faz pouco tempo. Eu preciso fazer mais. Como é a minha relação com a fotografia, a minha câmera num tripé e eu indo apertar o botão. Eu até comprei agora aquele controle remoto para eu apertar. Mas o que eu amo, amo ficar na frente da câmera fazendo pose. Ama, né? Amo, Se amo. maquiar e fazer. Fala mais sobre isso. Faz pouco tempo, faz um tempo, deve fazer um mês que eu não faço. Mas tento fazer sempre. O que que eu acho? Eu acho que, primeiro, fui muito reprimido como criança com isso.
De, Ah, tá. não mas naturalmente, de trazer o lado feminino performático. E eu acho que ali você cria um poder muito grande, né? Primeiro que você reconhece personalidades dentro de você que você não reconheceria no dia a dia, porque a gente tem vergonha, né, na rua de fazer alguns movimentos. Total. E então acho que eu encontro quando eu estou fazendo uma performance para mim mesmo dentro do quarto, conheço o meu corpo, entendimento de sensação, de extremidades e do meu movimento. Acho que essa parte vem um pouco junto com o exercício. Normalmente eu faço as danças e performances depois da academia, então eu já venho num ritmo. E, e entender o meu feminino, que eu acho que acho que o balanço do nosso masculino e o nosso feminino que todos nós temos dentro da gente, você conseguir balancear esses dois pontos é um lugar de muito amor, de muito carinho, muita sensibilidade. Porque você também não vai ser tão sensível como o feminino, você vai ter o lado racional. E eu acho que nessas performances eu consigo entrar em contato com esse lado. Demais. Incorporar, né? Tipo, É. incorporar tudo isso. A Juna perguntou: por... fala mais sobre a sua impressão das galerias. Por que não gosta? Porque eu não gosto, eu acho que existe muita maquiagem. Eu consigo enxergar muita maquiagem. E primeira coisa. E segunda coisa, eu tenho um pouco de incomodação, acho que até pela minha experiência com moda, com tendências. Não sou, mesmo que eu inconscientemente sigo tendências, até o spell art no fim é uma tendência, né? Essa coisa das palavras. Verdade. Porém, eu percebo que o cliente, o galerista e o cliente criam um nicho, criam uma moda, como se fosse uma moda, né? A galeria ela cria aquela ligação com o estilo e com o que está rolando aí, o que o cliente quer comprar, o que ele quer ter na casa dele. Diferente uma galeria onde está mostrando artistas já construídos. Acho muito interessante, que aí vamos dizer que é um degrau do museu, né? Que são as minhas galerias preferidas, que estão mostrando artistas de 60, de 50, 45, até às vezes 45 anos, ou às vezes artistas mortos. Amo, porque aí você está mostrando uma coisa já existente, a história já foi escrita. Acho um pouco complicado quando a galeria quer criar um produto em cima de algo que ainda tá em processo de criação, né? Aí eu acho que deve existir vamos dizer, uma lutinha entre o artista e o galerista ali. Porque o galerista vai querer o produto ser vendido e o artista vai querer a mensagem dele. Mas, porém, eu vou ser honesto, não tenho muita experiência. Não, Tá. não presto muita atenção também. Não presto muita atenção. Gosto de galeria, presto no que está acontecendo. Não rego tanto esta planta hoje na minha vida. Meu pai, minha família, a vida inteira. Pedro, você tem que achar uma galeria. Pedro, vai ver a galeria. Gente, mas não sinto. Não sinto bem. Não me E vai ter um momento que vai ter e tudo bem, né? Ela respondeu, bacana, interessante. O Instagram tá me avisando que a gente só tem mais 1 minuto, gente. Então não vai Então, dar para responder vamos. mais nenhuma pergunta. Só dá Mas para foi muito agradecer e se bom. despedir. Hum, Obrigado, Ju. Foi um ah, prazer. foi muito bom, querido. Foi muito Foi legal. muito bom. Agradecer as pessoas que ficaram com a gente online, quem mandou pergunta. Adorei, foi um prazer, foi lindo. Que bom, gente. Obrigado, Então, gente. Amo vocês, viu? Tchau, tchau. sigam o Pedro, né? No seu Instagram tem as suas novidades. Sempre bom. Eu espero poder inspirá-los para curtir a cada momento do dia. Acho que isso é o mais importante, a gente aproveitar quem está em volta, aproveitar o sol, a natureza
E aí, disso, criar arte, né? Fazer arte para que a gente consiga se expressar. Obrigado vocês. Obrigado, amei conhecer a arte do Pedro. Obrigado, gente. Boa tarde para vocês. Essa live vai ficar salva no meu Instagram e depois eu vou subir ela para o YouTube também, tá bom? Mas fica salva no meu Instagram, quem não conseguiu acompanhar inteira. Beijo, Ju. Obrigado. Tchau. Beijo.